Muito bem, queridos. Com calma e paciência, tudo se resolve, né? E assim, louvo a Deus, irmãos, pela vida de todos os nossos companheiros, amigos, irmãos, dos internautas que estão aí nos assistindo e também cultuando ao nosso Deus. Eu lamento se porventura tiver alguém, como mencionou o pastor Keile há poucos minutos, o qual me faculta essa oportunidade, juntamente com o pastor Daniel, o qual me sinto honrado por este convite, feliz por estar aqui, e lamento por aqueles que estejam apenas assistindo, porque você está correndo o risco de perder algo muito bom, irmãos, porque quando eu digo muito bom, não é de me ouvir ou ouvir a minha voz, ou dos músicos que aqui estão, mas é de ouvir e sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus aí no teu lar, aonde você estiver neste momento. Mas todo tempo, queridos, é tempo de ouvir Deus falar. E se porventura alguém esteve até então pensando o contrário acerca dos demais cultos, e este também que está ocorrendo, que tenha realmente a palavra de Deus como base de todo o conteúdo, eu quero te dizer que hoje é o tempo de Deus na tua vida para você mudar o teu conceito acerca de conhecer mais a Cristo, não somente de ouvir falar sobre Ele, mas de ter uma intimidade com Deus e aproveitar desta água, desta fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte é inesgotável e essa água que ela é despejada na vida daquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador para a sua alma, nunca mais volta a ter sede e passa a entender as maravilhas sobre o céu. E aí eu te digo uma coisa, com experiência própria, a tua vida nunca mais será a mesma, porque quem prova de verdade sobre quem é Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma e a sua história nunca mais é contada da mesma forma. Porque Jesus, Ele é excelente e extraordinariamente grande, maravilhoso em fazer transformações na vida de pessoas, no qual alguns até já se tornaram o que poderíamos dizer, o resto da sociedade, com alguém, como se alguém olhasse assim de uma maneira muito grosseira para uma vida. Mas eu quero dizer para você, uma vida, independente aonde ela esteja, ela é muito importante para Deus. Pode até ser rejeitada pelo olhar humano, ela pode até ser rejeitada pelos status da sociedade, mas você, meu amado amigo ouvinte da palavra de Deus nessa noite, eu quero te dizer que você é alguém muito especial na mão de Deus. Você é alguém que tem um valor extraordinário na mão de um Deus todo-poderoso. E eu quero compartilhar nesses minutos que nós temos. Não sei, amados, o que você esperava ou está esperando nessa noite para ouvir, mas eu tenho uma convicção de uma coisa, que aquilo que Deus colocou no meu coração será a palavra que Deus quer falar contigo nessa noite. E se caso alguém não deseja aceitar essa palavra, eu quero te dizer que mesmo assim ela continua sendo a palavra de salvação, a palavra para a restauração de vida, a palavra que consola, que transforma, que exorta. E quando eu digo a palavra, não a minha palavra, pastor Luciano, mas a palavra, a Bíblia Sagrada, a voz de Deus falando para o coração do perdido e também daquele que já achou o caminho, porque quem achou o caminho é a bússola para você, para nós não se perdermos. E quem ainda não achou o caminho, essa é a luz, é a direção que pode nessa noite conduzir a tua vida, meu amado ouvinte. E eu estarei falando nessa noite sobre a direção que Deus nos concede, sobre o nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é o nome Jesus de Nazaré. Mas quero introduzir no livro de
Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 7 e 8. Antes de entrarmos ao mais profundo no que queremos ministrar, eu quero fazer uma rápida introdução no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 7 e o versículo de número 8. E o texto diz da seguinte forma: seca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quando eu quero abrir essa introdução, falando desses dois versículos, para irmos para o Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 1, eu quero falar unicamente uma coisa: passa-se o homem e toda a sua glória, a fama, a riqueza, os status, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. A Bíblia, ela é o único livro que desde a antiguidade e até o futuro por vir, permanece sendo fiel, inerrante, ela permanece poderosa, que alguém queira aceitar, que alguém queira entender ou não aceite, ela é a palavra de Deus que conduz o homem para a vida eterna, imutável, infalível e permanece para todo o sempre. Assim como as pessoas nascem, crescem e morrem, e durante essa sua estabilidade de vida aqui na terra, ganha status, famas, tudo vai se passando, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que faz a vontade de Deus e permanece nos seus escritos e nos seus ensinamentos, essas pessoas que uma hora é conduzida pela palavra de Deus e são seguidas muitas das vezes por milhares de fãs ou de pessoas ou de amigos, por conta, muitas das vezes, não pelo que eu sou ou pelo que você é como pessoa, mas muitas das vezes pelo status que você tem diante da mídia, ou envolve ou desenvolve alguma atividade que chama a atenção de pessoas. E essa palavra que nós lemos nessa noite, eu digo o seguinte: que o homem passa, cai-se toda a sua glória, a palavra permanece. O que eu te digo nessa noite, mais ainda, é que alguém te segue pelos status ou pelo que você pode oferecer, mas Jesus de Nazaré, esse que nós encontramos na Bíblia Sagrada, meu amado ouvinte, ele não é o teu seguidor, mas ele é o teu cuidador, teu orientador, ele é o teu guia, e está ao nosso lado, e todos os dias nos amando, não pelos nossos status, não pelas nossas condições que nós temos, mas ele está todos os dias conosco, porque ele nos ama pela pessoa de fato que você é, quem você é, aonde você está. Meu amado ouvinte, eu posso te dizer nessa noite, você pode até estar no mais profundo lamaçal de pecado, mas esse nome chamado Jesus de Nazaré, que está estampado nessa tribuna aqui em cima, Jesus, ele é o nome que está sobre todos os nomes. Nesse nome há poder para salvar, transformar, libertar, curar e ainda levar o homem que era pecador para ir morar no céu de glória. Jesus é o único nome, o qual traz a razão da existência de todas as coisas. Jesus é o único nome, o qual a igreja está fundada e está segura. Jesus é o único nome que está exposto para que o homem possa ser salvo. Tem muitos nomes por aí conhecidos. Nós poderíamos citar inúmeros nomes nessa noite de pessoas famosas, de celebridades, de pessoas de muitos seguidores e muitos status, pessoas com seus milhões de seguidores nas canais de mídias, mas somente um nome, esse nome que está com toda a autoridade no céu e na terra, é o nome Jesus de Nazaré. É o nome, meu amado, em que nele há salvação, nele há toda a glória, nele há todo o poder. É nesse nome em que as cadeias do inferno estremecem, se treme todinha, porque
porque esse nome, e nesse nome há poder, é o nome chamado Jesus, que talvez, meu amado ouvinte, você que está aí me ouvindo, já tenha escutado falar desse nome inúmeras vezes, pelo rezador, por outro pastor, por outra mídia, encontrou estampado num caderno da escola o nome Jesus, encontrou estampado numa camisa, você já viu e já ouviu sobre este nome, talvez em muitos lugares, até num pacote de biscoito ou numa garrafinha de refrigerante, você já ouviu falar desse nome. Mas o segredo para a minha vida e para a tua vida não é apenas vermos ou lermos ou ouvirmos sobre este nome, mas é aceitar esse nome como único e suficiente Salvador para a minha e para a tua vida. É o nome que está sobre todos os nomes, que é capaz de sarar a ferida, curar o enfermo e trazer de volta à existência aquela pessoa que talvez uma hora chegou moribundo no hospital, a ponto de alguém até pensar, esse aí não volta mais. Mas todo o poder está na mão de Jesus. Eu estou falando para você, meu amado, e conheci a história de uma criança que ao nascer, passando-se alguns dias, o médico chegou para sua mãe e disse da seguinte forma: pode levar para casa, porque esse não tem mais jeito. Amados, há momentos de nossa vida que a medicina, ela chega para nós e nos dá um desengano total. Há momento em que a vigilância sanitária diz para a gente se esconder por trás dessa máscara, que é muito bem aceita e todos têm usado tentando escapar pela sua vida. Há momentos que a medicina chega com medicamento e diz, essa é a última alternativa e não está dando jeito. Mas eu vou te falar uma coisa, um dia o médico chegando para essa mãe e disse, leve para casa, porque esse não tem mais jeito. Ela levou para casa e apresentou esta criança na mão de um Deus que pode todas as coisas. E a história é que depois disso, 38 anos depois, ele assume a tribuna e olha para você nessa noite e diz, ainda que a medicina diga para ti não tem jeito, o Jesus que nós pregamos, que nós conhecemos, que a Bíblia fala, é o Jesus que muda a minha e a tua história e ainda confunde a medicina. Eu não quero tornar inválido o trabalho que com muito respeito eu tenho à área medicinal. Eu não quero tornar aqui com essa palavra sendo desrespeitoso aos nossos cientistas, companheiros da área da medicina, até porque Deus tem aprovado esta tal profissão. Mas eu quero te dizer que além da medicina, ainda tem um que pode fazer o impossível na minha e na tua vida. É aquele nome chamado Jesus, que talvez um dia você somente ouviu falar, mas hoje eu te convido a algo interessante, é você não somente ouvir falar, mas ter uma experiência de perto com esse nome chamado Jesus de Nazaré. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo também de número 1, o texto diz o seguinte, do 1 ao 14, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem a vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Esse texto que nós lemos no Evangelho de João nos traz, queridos, uma segurança extraordinária. No princípio, no versículo de número 1, quando ele vai dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Estamos falando do Logos de Deus, o Logos eterno de Deus, o verbo que muito antes de tudo ser formado, ele já era, ele é e ele continuará sendo. Que a ciência tente explicar e de repente ela não pode conseguir a existência de Deus, mas eu estou crendo nesta palavra, que antes que tudo já era, ele já era muito antes. Então, queridos, este verbo que é Jesus revelado no versículo de número 3, quando ele disse todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos vendo que o texto diz que todas, e não de uma forma empacotada, como às vezes a gente chega para dar um presente a alguém e presenteia toda uma sala completa e diz, aqui é uma sala completa. Não foi assim que Deus ele fez. Ele foi criando coisa por coisa, item por item, de tudo que você possa imaginar, que os seus olhos venham enxergar, aonde você possa contemplar e a ciência explicar. Deus, ele fez tudo, uma por uma, todas bem qualificadas, bem equilibradas, e aquelas que ele não fez, como você pode talvez dizer por aí, mas isso é uma bobagem, porque a cadeira da minha casa foi eu que fiz, a cadeira do meu escritório eu comprei na fábrica tal. Ei, pode até ser, mas esta pessoa que fabricou tal coisa, no que Deus ele não fez, mas ele permitiu e deu a sabedoria para que esse construísse tal determinadas coisas, que muitas das vezes nós paramos diante de algumas construções belíssimas e ficamos contemplando e aplaudimos o arquiteto, o engenheiro e toda a equipe de trabalho que fez aquele monumento, aquela construção, e de repente alguém vai dizer assim, fulano é o top de todos os criadores, mas ele só criou porque Deus deu-lhe a capacidade de sabedoria e permitiu que tamanho arranha-céu fique de pé enquanto o vento sopra. Então eu entendo, meu amado ouvinte, que de fato todas as coisas milimetricamente foi feita pela mão de Deus, e aquilo que ele não fez, ele deu a permissão de alguém fazer, de alguém criar, e muitas das vezes, ou todas as vezes, criaram com aquilo que Deus já tinha criado. No versículo mais adiante, no versículo de número 4, quando o texto diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós estamos falando exatamente agora sobre Jesus, a vida para todos os que estejam mortos espiritualmente e a ressurreição para os que dormem. Nós temos aqui, meu amado, uma situação em que às vezes a medicina ela pode trazer de volta através do desfibrilador a vida de uma pessoa que teve uma parada cardíaca. De repente ela pode trazer de volta alguém que estava com falta de ar, colocando-lhe um balão de oxigênio, e de repente você disse, não, mas o médico trouxe de volta a vida. Mas esse texto é muito mais profundo para você, meu amado ouvinte, porque Jesus, João e Jesus e Deus e o Espírito Santo que está nessa noite falando ao teu coração, não fala unicamente da matéria que há de ressuscitar no dia do Senhor, mas ele está falando de pessoas que estavam mortas espiritualmente, como era o meu caso. Eu vivia nos meus delitos e nas minhas próprias vontades, sem uma intimidade com esse nome chamado Jesus. Estava eu morto nos meus pecados e delitos, estava eu morto para Cristo, mas um dia esse homem chamado Jesus, ele me alcançou de uma forma tão grande, tão poderosa, que ele não perguntou o endereço de minha casa, porque ele já sabia onde eu morava. Assim como ele não está perguntando a você nessa noite endereço do teu apartamento, da tua moradia. Ele não importa se estás lá no topo do prédio, do edifício, na cobertura, ou se estás aí porventura ouvindo essa sonorização por intermédio de um aparelho, de alguém que está ligado, e talvez você esteja agora numa calçada, no pezinho de uma parede, e ouvindo essa ministração da palavra de Deus. O que eu quero te dizer, meu amado querido,
aonde havia uma morte, aonde havia uma falta de esperança. E quando Jesus chegou nessa terra, colocando os seus pés, aí veio trazendo uma existência de esperança para o que estava morto no pecado e trazendo-lhe vida para o que estava morto. Esse é o Jesus que nós conhecemos e que nós pregamos nessa noite. No versículo também de número 5, ele fala algo poderoso: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus encarnado, as trevas não prevaleceram. O diabo tentou com toda a sua força apagar esta luz, mas foi inútil. Até na cruz, no último instante, ele tentou apagar essa luz que veio ao mundo que já andava em trevas, chama-se Jesus de Nazaré. Logo eu entendo, meu amado, que quem está em trevas, ou eu vou te falar de uma forma mais clara, quem anda na escuridão, ele até tropeça. Eu quero chamar a tua atenção para a gente prestar da seguinte forma essa ilustração. Às vezes na madrugada, pelo motivo qualquer que seja, para orar, ou por qualquer que seja a razão, você de repente acorda e quer sair do teu quarto sem incomodar ninguém, e você deixa as lâmpadas apagadas, e acha na tua mente que por conhecer a estrutura da tua casa, você vai poder caminhar até onde você quer chegar sem tropeçar em nada. E às vezes nós falhamos nesse tato, às vezes entropicamos em alguma coisa, às vezes pisamos num brinquedo que uma criança deixou, às vezes batemos com o joelho na quina da cama, e daí por diante que não dá tempo relatarmos mais coisas, mas sei que você já está me entendendo, porque se aquela casa está escura, se está tendo uma ausência de luz naquela casa, por um pouquinho de tempo, nós corremos o risco de cair da escada, corremos o risco de tropeçarmos, de colocarmos o dedo na tomada, em vez de colocarmos no interruptor, e daí por diante. Mas quando Jesus chega, que Ele vem na nossa vida colocando a luz, aonde nós tropeçávamos, nas barreiras que íamos caminhando para a morte, Jesus começa agora a iluminar este lugar, e as coisas começam a mudar. A minha vida começou a mudar, a vida de muitos que estão me ouvindo nessa noite. A partir desse instante que você encontrou-se com Jesus, eu tenho certeza que a tua vida, ela começou a mudar. E nessa noite faço um convite a você, meu amado, que ainda não encontrou essa luz, que ela é existente, é Jesus o Nazareno. Ela está de prontidão para iluminar e clarear a tua vida, e deixarás de bater com a cara na parede, como dizia a minha avó, deixarás de tropeçar em coisas que era tão óbvio para outras pessoas, deixarás de caminhar em direção ao precipício. Quando nós entendemos que essa luz, que é Jesus, que ela chega para iluminar essa terra, quando Ele é encarnado e não reencarnado, quando Ele é encarnado e caminha na terra, a história da terra começou a mudar, a história de vidas começou a mudar, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, vidas foram transformadas, vidas foram restauradas, vidas agora que viviam em tormenta, foram vidas agora que passaram a ter paz, vidas que eram perturbadas pelos assombros dos que se achavam perdidos no meio do nada, começaram agora a encontrar um horizonte. E eu digo isso com muita propriedade para a tua vida. Quer acertar o caminho? Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ah, pastor, essa palavra não é para mim porque eu já sou crente e as coisas continuam dando errado. Eu te digo uma coisa: anda direito no caminho do Senhor, que Ele vai conduzir a tua vida de forma excelente. Saia da vida errada, saia da vida desajustada e entre na presença de Deus com seriedade e sinceridade, que a tua vida nunca mais será a mesma e a tua história será contada diferente. Essa luz chamada Jesus foi tentada impedir, tentaram impedir dela chegar no cume do que Ele veio para fazer. Quando Jesus começa o seu ministério com 3 anos, depois aí, 3 anos de ministério, quando Ele vai entrando aí aos 30 anos que narra a palavra de Deus, o diabo chega para Ele e lhe oferece muitas coisas para que Ele largasse mão desse ministério poderoso, para que Ele deixasse de ser luz e fosse apagada, porque uma vez
vez eu ouvi alguém dizendo que as trevas ela não existe, o que existe é falta de luz. Então logo entendo que se Jesus não existisse, seria uma grande treva. Quando Jesus vem, o diabo tenta apagar essa luz para que nada na minha vida fosse mudado futuramente, como está sendo agora. Mas Jesus é uma esperança viva para a tua vida, meu amado ouvinte. E um dia Jesus andando, caminhando, e inúmeras vezes foi tentado impedir a sua chegada na cruz. Açoitaram, cuspiram, colocaram coroa de espinho na sua cabeça, esbofetearam, escarneceram dele, mas ele disse: eu sou luz e não serei apagado. Eu vou até os limites da minha força para cumprir o que tem que ser feito. Quando eu digo limite de forças, mas o limite como homem, mas como Deus, ele é ilimitado, poderosamente rico e grande em força para dominar e cuidar de todas as coisas. E a tua vida, se não estar no centro da vontade de Deus, coloca imediatamente, porque ele vai fazer coisas maravilhosas. Quando Jesus está de braços abertos naquela cruz, ainda chega um ousado e tenta fazer aquelas inquietações nos seus ouvidos, como às vezes alguém dá um desaforo para nós e fica outro de lado endemoniado dizendo: mostra que tu é um homem de verdade, dá um soco nele, quebra com ele, acaba com ele, mais ou menos por aí, para você entender o que eu quero te dizer. Mas Jesus, quando foi ouvindo aquelas palavras daquele homem que estava também na cruz, ele dizendo: se és Cristo, desce dessa cruz e salva pelo menos a ti. Jesus não precisava provar nada para ninguém, mas sou eu que preciso provar da grandeza e da glória desse Jesus Todo-Poderoso. É você que todos os dias precisa desfrutar do que Deus tem de melhor para a tua vida. Tem muita gente, só fugindo um pouquinho do tema, provando de alfarrobas. Tem muita gente provando de guloseimas qualquer por aí. Tem muita gente se envolvendo com tudo que não presta por aí, porque não tem desfrutado da excelência de não somente ouvir sobre o nome Jesus, mas eu te digo, se envolve com esse nome nessa noite. Volta para os caminhos do Pai, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Jesus, Ele é a luz, Ele é o luzeiro, que quando entra na vida de alguém, tudo que estava em trevas, ela agora começa a raiar diferente. De repente, quando ela chega na tua vida, ou se você deixar essa luz irradiar a tua vida nessa noite, você dizer no teu íntimo, aí onde você estiver, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, cede essa luz que ilumina o meu corpo e os meus caminhos. De repente Deus vai te mostrar, talvez amizades que está te levando para a perdição, que você não deverá mais andar com elas. De repente Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar que o caminho que você está trilhando, tentando encontrar a paz, tentando encontrar a salvação, não é bem por aí, porque está te levando para um abismo mais profundo. Jesus, Ele é a luz do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais adiante, queridos, nos versículos depois, versículos 6 e 7 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse-se a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Virem a crer por intermédio dele. Quando eu leio esse texto, meus amados, me traz uma alegria na minha alma, traz uma alegria no meu sentimento de pessoa, me traz uma esperança diferenciada, porque quando ele coloca essa palavra para todos, pastor Kelly, aí agora me vem a um refrigério. Por quê? Porque para a sociedade capitalista, meu amado ouvinte, lamento te dizer isso se você nunca percebeu, mas eu acho que em pleno século que nós estamos vivendo, isso é muito perceptível. Você só vale para o capitalista aquilo que você tem e não o que você é. Se você tem muito dinheiro, você está no meio de um status de pessoas também de muito dinheiro. Se você é muito bonito, como alguém possa analisar dessa forma, você vai estar no meio de pessoas também que são muito bonitos, tirando fotos e colocando em outdoors. E daí por diante, se você é um bom músico, vai estar no meio das melhores bandas, que seja do mundo ou da igreja. Se você é melhor em alguma coisa, sempre alguém vai analisar pelos status do que você
tem e não do que você é. Mas quando Deus olha de uma forma vertical, olha do céu para a terra, e aí entra a parte em que eu me encaixei nisso, porque Deus não olhou para a minha beleza, não olhou para o meu intelecto, não olhou para a minha condição financeira, não olhou para o amontoado de pecado que eu tinha, não olhou para os erros que em momentos cometo com a minha mente, ou com meus pensamentos ao anoitecer, ou ao amanhecer, mas Jesus olhou de uma forma amorosa e disse: eu estou aqui para perdoar todos que possam crer em mim, e eu restaurarei a sua vida e sararei as suas feridas espiritual. Então é assim, meu amado, que Jesus ele te olha. Jesus pega o rico, o pobre, o preto, o branco, o vermelho, o encarnado. Ele pega todo mundo e ele disse que essa luz veio para todos. Versículo 7. A fim de que todos vierem a crer, para que todos vierem a crer por intermédio dele. Então Jesus, ele veio para todos. Eu quero te dizer que você não precisa ficar por aí num cantinho de parede. Como certa vez, conversando com um moço, e falando sobre salvação, e ele me fez uma pergunta. E ele disse assim: você crê em salvação? E eu disse: creio. Ele disse: você crê que está salvo? E eu disse: também creio. Ele disse: é muita prepotência de sua parte. E eu perguntei para ele por quê. E ele disse: como é que alguém que come feijão, alguém mero mortal igual a mim, pode ter a arrogância de dizer que está salvo? E eu disse para ele: meu filho, não simplesmente sou eu que digo, mas sou eu que creio. Mas é a Bíblia que diz que todos que crêem no Senhor Jesus, olhando para ele, será salvo. Agora eu te pergunto uma coisa, moço, ele disse o que é. É mais fácil você crer na condenação para o inferno do que na salvação para o céu? Porque tanto um quanto a outra coisa existe. E aí ele não teve mais resposta para me dar. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Você que talvez esteja num cantinho de parede, talvez você esteja, talvez até rodeado de amigos, talvez você esteja agora com seus milhões no bolso, esperando passar a pandemia para fazer um grande investimento em qualquer área que esteja a necessitar quando tudo isso passar. E talvez você esteja com um saquinho de nalho numa esquina qualquer e pensando: acabou-se a razão da minha vida. Hoje ainda eu ouvi um texto de um senhor, e ele dizendo assim: acabou-se muitos sonhos que eu tinha, e a esperança que eu tinha para muitas coisas, eu perdi o gosto para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é aquele que restaura sonhos. Jesus é aquele que pega todos, independente da sua condição financeira, ou o teu grau de conhecimento, ou independente do teu intelecto. Ele pega todos e faz uma lapidação e transforma e coloca para você ser uma vida diferente, com esperança de morar no céu. Com isso eu te digo, meu filho, a vida pode até passar pelos ventos e as intempéries, a tua vida pode até passar pelas as calamidades que passar, mas Jesus continuará sendo Jesus que veio para todos, independente da condição financeira, independente de teus status. Jesus, ele é a única esperança para a vida de alguém. Jesus é a razão da nossa existência, e é a razão pela qual você deve se importar em viver para satisfazer a vontade desse nome tão poderoso chamado Jesus. Caminhando para nós finalizarmos a ministração nessa noite, no versículo de número 9 e 10, a saber, a verdadeira luz que veio ao mundo iluminar a todos os homens. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando nós falamos disso aqui no versículo de número 11, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas no versículo de número 10, o mundo não conheceu. Não é a ciência, não é, meus queridos, o que quero te dizer nessa noite, não é a ciência e nem todo o conhecimento humano que faz Deus conhecido para você, e sim pela revelação. Não é somente, eu quero te dizer, pelo ouvir falar de Jesus que você tem que viver. Não é somente porque você está passando pelo momento agora complicado, eu acredito que todos estamos, que você precisa estar chamando, invocando o nome de Jesus todo o tempo, como se fosse um nome qualquer. Esse nome Jesus não é um amuleto que você escreve na porta da tua casa e você diz: Jesus está aqui, sem nunca ter tido uma experiência com Ele.
Jesus não é um nome qualquer que você bota na camisa e anda por aí dizendo, eu ando com o nome Jesus, e anda com uma vida completamente distante do caminho de Deus. Jesus veio para o mundo e alguns não conheceram porque só ficaram de ouvir falar. Apenas alguns ficaram acompanhando Jesus, mas não tiveram uma experiência profunda com Ele, só ouviram falar. Aprofundo disso, que no comecinho desse texto, ou dentro desse contexto, foram até perguntar a João, é tu? Pensava até que João era Jesus. Tem pessoas por aí buscando Jesus como se fosse uma coisa qualquer. Ei, eu quero te chamar para você junto comigo, e eu peço a Deus misericórdia a Ele todos os dias de minha vida, para que eu possa ter mais experiência com Ele, e não ficar apenas nas experiências de que alguém contou sobre o nome Jesus. Nós estamos, claro, no meio de um caos terrível, mas eu também já vi, pastor Kelly, inúmeros vídeos de pessoas que também agora estão aliviando as dores de outras, cantando hinos, agradecendo a Deus, porque pessoas saíram da unidade hospitalar, quando se já não tinha mais nem esperança para aquela pessoa que estava lá, dependendo teoricamente do respirador, ou basicamente de um respirador. Tem pessoas que apenas ouviu falar de Jesus, mas nessa noite é noite de você ter uma experiência. E não vai ser a ciência que vai te revelar sobre Jesus. Não vai ser o muito de ler inúmeros livros sobre Jesus que não seja a Bíblia, que vai te levar a conhecer a Jesus. Não vai ser a ciência que vai te mostrar Jesus Cristo, embora ela possa dar alguns horizontes e apontar para a evidência que Jesus de fato existe. Mas se você neste momento, onde estiver, dobrar os teus joelhos, ou curvar a tua cabeça, ou rasgar a tua alma, e abrir o teu coração e dizer, Jesus, eu quero te conhecer, de fato e de verdade, Jesus vai se revelar para você. Não é pela uma compra que você vai conseguir comprar ou encontrar Jesus, porque o dinheiro, todo o ouro e toda a riqueza já é dele. Não é pelo teu conhecimento que você vai folhear a Bíblia e vai dizer que quer encontrar Jesus, porque toda a ciência está na mão dele, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que vai se revelar para ti nesse momento e dizer, filho, eu te amo. Ainda que alguém não acredite nisso, ainda que alguém não acredite na prosperidade espiritual da tua vida, eu digo para você nessa noite, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele está vivo para se revelar a você. Talvez algum dos teus neste momento esteja amuquecado, como dizemos nós aqui no Nordeste, na cama, enrolado com lençol, pé e cabeça, febre a 1000 por hora, e talvez já tomado os Tilenóis. Alguém talvez já diga, não adianta levar nem para o hospital, ou talvez o hospital já disse, não sei mais o que fazer. Mas eu quero te dizer e te convidar a crer comigo nessa noite. Jesus, Ele morreu, ressuscitou e está vivo para dizer, sou eu que cuido de ti, eu cuido dos teus negócios. Descansa no Senhor, confia tão somente e entrega a tua vida e os teus caminhos a Ele, os teus projetos, propósitos e sonhos. O mundo não o conheceu, mas Jesus se revelou para o mundo. Jesus se revela para ti nessa noite. Versículo de número 11. E o texto disse, veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Quando eu entro neste versículo, queridos, para a conclusão do texto, ele disse da seguinte forma, ele veio para os seus. Esse texto para os teólogos, e para todos nós que podemos agora ouvir e reler isso aqui, sabemos muito bem que o texto se refere a todos os judeus, mas essa mesma história, ela se repete ainda com muitas pessoas. Essa história de que Jesus veio para os seus, é bem verdade que é o contexto se referindo aos judeus, mas nós vamos ver que mais depois Jesus abre uma brecha para nos enxertarmos nessa videira, e aí a salvação veio agora se estendendo a todas as pessoas. Alguns rejeitaram, e essa história de rejeição se repete até os dias de hoje. Para os seus ele veio, e muitos não o aceitaram.
muitos não quiseram. E até os dias de hoje essa história se repete. Alguns irmãos, aos períodos desse tempo, ao longo da história, escarnecem, zombam, brincam, rejeitam, chacotam, blasfemam, negam o cristianismo, desacreditam do nome que está sobre todo nome, que é Jesus de Nazaré. Ainda hoje muitos estão fazendo isso. Pastor Kelly comentou há poucos instantes que até pessoas que entram nas redes sociais, no meio de alguma estrutura ou plataforma cristocêntrica, para zombar, escarnecer e brincar. Eu quero te dizer uma coisa: você pode brincar comigo, você pode zombar de mim, você pode falar mal de mim. Agora você não pode brincar com o nome chamado Jesus, porque a história é diferente. E muitos fizeram isso ao longo do tempo e estão fazendo isso. Eu não quero te dar aqui uma palavra de assombro. Eu não quero dizer aqui para você que isso será uma maldição para a tua vida, porque certamente eu imagino que você faz isso porque não teve uma experiência com Deus. Porque eu não quero te pregar aqui uma palavra de ódio, de ira, ou de um Deus cheio de rancor contra a tua vida, mas muito pelo contrário. Eu quero te pregar um Jesus que é amoroso, que está disposto a perdoar. Os agrilhões estão dispostos a perdoar as flechadas que descem contra ele. Ele está disposto a perdoar as bofeteadas que descem contra ele. Ele está disposto a perdoar as palavras contrárias à crença cristã que a Bíblia fala. Eu quero te falar de um Deus amoroso, que é capaz de mudar a tua vida. Se você disser: Deus, a partir de hoje, a minha vida, não quero que mais seja dessa forma. Muitas das vezes, irmãos, nós nos perguntamos: onde está Deus que não vê essas pessoas que zombam, criticam, que faz tais coisas? Mas aí, escrevi algo aqui e quero refletir com os irmãos. Muitos não se preocupam com a eternidade. Só quem vive o momento, só querem viver o momento da loucura, que muitos acham que é sabedoria. É aquela pessoa que é o descolado, o bambambam do negócio. É o fera, é o destemido, ou até aquele que banca o terror. E algumas pessoas aplaudem de pé e dizem: esse é o tal, esse é o bambambam do negócio. Algumas pessoas estão desacreditando, ou não conseguiram ainda acreditar que ainda há uma eternidade. Por isso tomam tal decisão de descrer, toma tal decisão de tomar um rumo ignorado para mais longe, longe de Deus, afundado no alcoolismo, no tabagismo, nas drogas, nas coisas miseráveis que esta vida oferece. Mas eu quero te dizer uma coisa, para nós concluirmos a reflexão nessa noite. O dia de ser hasteado a bandeira nos 4 cantos da terra com o nome Jesus está chegando. Quando eu digo nos 4 cantos, porque já em muitos lares, em muitas cidades, em muitos povoados, estas bandeiras já estão erguidas. Na vida de muitas pessoas, essas bandeiras já estão erguidas, estampadas com o nome Jesus, o Rei da Glória, é o Senhor da minha vida e razão da minha existência. Agora, para os que estão ainda descrendo e ainda desconhecendo, ou não estão querendo dar ouvido, não tenha dúvida, ou se você crê ou não crê, se aceita ou não aceita, nos 4 cantos da terra, para o perverso que não se decidiu a aceitar a Jesus, não tenha dúvida, essa bandeira ela será hasteada de qualquer forma. O nome chamado Jesus nos 4 cantos da terra será erguida, todos os olhos verão e todos os joelhos se dobrarão. Aí talvez você seja um piadista bacana e diga: fulano não tem nem joelho para se dobrar. Vai nascer joelho só para ele se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, diante desse nome chamado Jesus. E eu lhe peço desculpa por entrar na sua casa assim gritando, mas eu finalizo a ministração agora dizendo: Jesus, é dele que você precisa. Talvez você diga assim para mim: o que eu preciso é do meu emprego, o que eu preciso é da minha saúde, o que eu preciso é disso, é daquilo outro. Porque sempre tem alguém desapercebido, sempre tem alguém desinformado, que é Jesus que comanda todas as coisas. E para o crítico que não acredita,
eu não quero o mal, porque um dia também desacreditei de muitas coisas. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, oh meu amado amigo, que a melhor coisa da minha vida, como o irmão está falando aqui agora, foi o dia em que eu ergui as minhas mãos e eu disse: Jesus, entra na minha vida de forma verdadeira, eu quero te aceitar e te servir. Faça isso, meu amado ouvinte, porque foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi um dia aceitar a Jesus. Eu sei que você não pode vir aqui na frente para nós orarmos pela tua vida, porque você está em casa, em algum canto da tua casa, ou sei lá onde você está. Mas eu tenho certeza que o pastor Kelly há de dirigir uma palavra de oração sobre a vida de você que está me ouvindo nessa noite, que andou por muito tempo perambulando, perdido, sem uma esperança. Diga para Jesus agora: eu quero esse Jesus. Para você que talvez esteja num leito de uma cama agora, dando os teus suspiros com muita força, eu quero te dizer: Jesus, Ele é o que renova a esperança. Para você que está afastado do Evangelho, é hoje o dia de você voltar a ter uma comunhão com Jesus. Eu não estou aqui pregando uma bandeira de uma denominação. Eu estou pregando aqui uma bandeira em que todos os joelhos vão se dobrar. É a bandeira chamada Jesus, o Nazareno. Que Deus os abençoe. Agradeço essa rica oportunidade, esse extraordinário convite que me foi feito, me sentindo tão limitado para tal e rica oportunidade, onde invadimos uma boa parte do nosso Brasil com essa transmissão que está sendo feita nessa noite. Que Deus abençoe a cada um dos internautas. E o meu pedido é: esteja orando por mim, porque sou tão carente de uma forma que você nem imagina das suas orações. Que Deus continue vos abençoando.